Wilker Martins e Cristal, rezando e cantando a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco de Assis. Vou pegar o cristalzinho aqui. Essa oração, essa canção, essa poesia, essa obra-prima literária é um dos textos mais lindos que eu já li, recitei, cantei. São as palavras mais lindas, Cristal. As palavras mais lindas que o ser humano conseguiu concatenar em palavras. Eu sou escritor, sou contador de histórias e vivo entre as palavras. Para mim não existem palavras ligadas, conectadas de uma forma tão linda, tão maravilhosa, tão divina como a oração de São Francisco. Queria falar um pouquinho nesta nossa conversa aqui sobre o dia de São Francisco, 4 de outubro, sobre a história dessa oração, inclusive. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui essa foi o meu folder aí do dia de São Francisco agora, 4 de outubro de 2023, né? E aí a gente, como eu faço aí todos os anos, homenageando o santo que eu mais amo, né? Depois de Jesus Cristo, o ser humano que eu mais amo aí é o São Francisco. E aí a gente colocou aqui uma foto de animais, que ele é considerado o protetor dos animais. Tá aí o Francisco aqui, uma imagem aqui, vou dar o crédito aqui desse desenho bonitinho aqui, é do Santinhos com Z no final. Santinhos com Z no final, eles fazem alguns santinhos bonitinhos assim, pode entrar no site lá santinhos.com.br que tem essas imagens, né? E aí coloquei aqui o 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis para todos os animais, a logo aqui, o escritor Wilker Martins, e aqui bem no centrinho, paz e bem, luz e petisco. Eu fiz uma brincadeira aqui com oração também, enfim, porque brincar com palavras é o que eu faço também, né? Brincar com poesia, com palavras, né? Paz e bem, então aí as duas palavras mais significativas da ordem franciscana, né? Paz e bem. Resume um pouco aí da vida de São Francisco de Assis, né? E aí eu coloquei luz e petisco, que tem a ver aí com a oração aqui, né? A foto, então, tem as gatinhas, a Cristal, que estava aqui cantando aqui a oração de São Francisco comigo, a Cristal, essa branquinha aí no meio, e do ladinho a Marie, a gata pretinha aqui do ladinho. As duas estão olhando para os peixinhos, os peixinhos ainda não tem nome, no lago aqui em casa, né?
Então, as duas olhando, os peixinhos não sabem se quer brincar, se que quer fazer, se quer comer, enfim. Jesus está aqui bonitinho em cima da cascata aqui, olha só, em um jardinzinho bem bonitinho. Vamos ler a oração aqui então. Oração poesia, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa... Vamos ler cantada? Quem sabe dá certo, hein? Vamos tentar cantada. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver muros, que eu leve pontes. Onde houver preconceito, que eu leve respeito. Onde houver trevas, que eu leve livros. Ó Mestre, fazei que minhas gatas brinquem com meus peixes como irmãos. Mas se tiverem instintos selvagens, que pelo menos não os devore como pagãos. Ó Mestre, fazei que eu faça séria minha poesia a oração, sem misturar demais o real com a ilusão. Fazei que eu procure mais encantar que ser encantado, cuidar que ser cuidado. Fazei que eu entenda que a vida necessita de fé, amor e devoção, e também cultura, alegria e emoção, pois é plantando que se renova, é regando que se floresce, e também é brincando que se ilumina, é criando arte que se conhece, é sendo noite que se amanhece, e é amando as crianças como Jesus, amando os bichos como Francisco, que um dia viramos luz, ou pelo menos não viremos petisco. Essa aí então é a poesia e oração aí, brincando um pouquinho com as palavras aí da oração de São Francisco. Enfim, é uma poesia também homenagem aí, homenagem com todo respeito aí, com todo respeito aí, a brincadeira aí das gatas brincando com os peixes aí, né? É uma brincadeira, com todo respeito, né? História da oração de São Francisco, então. O vídeo não tem problema se ficar um pouquinho longo aí não, enfim, vai ficar no YouTube. História a Cristal solta muito pelo, viu? Olha só, tô com uma camisa bonita aqui, ó, preta e branca, como a Cristal, branca e preta, e olha só, pelaiada que as gatas soltam, viu? Aí tá na boca da gente. História da oração de São Francisco. Aí você pergunta, puxa, a oração de São Francisco, né? Mas não tem origem lá em São Francisco, não. Como assim? Como assim fui enganado a vida inteira? Bom, não tem muito pezinho lá. Tem sim. Deixa eu completar o meu raciocínio aqui, que a gente vai chegar no São Francisco. Mas antes vamos falar da origem histórica do texto, das palavras. Originada, então, pela história, em dezembro de 1912, na França, na revista francesa chamada La Clochette. La Clochette, que significa em francês aí, a campainha, em relação aí às campainhas que tocam durante o recebimento do mistério crístico, né, da ressurreição de Jesus Cristo na missa do pão e sangue de Jesus Cristo, né, entregue por nós para nos salvar. A Eucaristia das missas, toca aquela campainha, la clochette é a campainha em francês. Nessa revista, então, em dezembro de 1912, foi publicada esta oração de São Francisco, mas não tinha nem o nome de São Francisco na época. Foi publicada como o título de Bela Oração a recitar durante a missa. E logo depois ela ia ser conhecida por Oração pela Paz, mas foi publicada como Bela Oração a recitar durante a missa, pelo padre Suquerel, que é quem fazia a revista La Clochette, e provavelmente pode ter sido ele também inspirado a escrever as palavras, ou não, porque foi publicada a Bela Oração recitada durante a missa anônimo, ou seja, sem assinatura. E aí, em 1916, a oração muito bonita, né, muito bonita, o Marquês Rochetolon foi publicada em outros locais também, mas é o Marquês Rochetolon que foi a chave para ela ficar ser divulgada para o mundo todo. Publicou então também no Le Souvenir Normand, que é a revista dele, né, em 1916. E enviou a publicação Le Souvenir Normand com oração para o Papa Bento XV, lá na Itália, lá em Roma, né?
e enviou com a seguinte recomendação: ao Sagrado Coração, uma poesia ao Sagrado Coração, porque ele sabia que o Papa Bento XV adorava muito o Sagrado Coração de Jesus e fez aí esse merchan, marketing, né? Homenageando os franceses, o merchan. E aí da França foi para a Itália, o Papa Bento XV adorou, amou a oração pela paz, tinha recém iniciado a Primeira Guerra Mundial na época, pediu publicar, então, o Papa pediu publicar no L'Osservatorio Romano, o jornal L'Osservatorio Romano, na Itália, em Roma. Foi publicada e aí que ela deu uma maior amplitude. Deu uma maior amplitude. E aí, durante a Primeira Guerra, então, a imprensa foi produzindo, reproduzindo o texto muitas vezes e colocava junto a imagem de São Francisco de Assis, junto com o texto. E aí que associou o nome à pessoa. O São Francisco acabou atrelado à oração também. Enfim, é uma oração lindíssima, que é a oração pela paz, que São Francisco pregava, e que tem a síntese aí dos ideais franciscanos. E ela se divulgou para o mundo todo, foi aí traduzida para as várias línguas e foi para o mundo todo, né? Essa oração, então, ela não é de uma religião, né? Ela originou-se no catolicismo, né? O São Francisco, inclusive, é um frade católico, mas ela não precisa ser religioso, não precisa ser religiosa, ela é ecumênica em si e ela é recitada, ela é cantada em todos os locais, todas as religiões, todos os credos recitam essa oração. Olha que bonito, né? E ela se tornou símbolo do ecumenismo, né? Até os ateus também recitam, porque é um texto belíssimo, né? Um texto literariamente lindo. Então, ele une as pessoas, une as culturas, foi traduzido em várias línguas. Essa foi a história, a origem da oração de São Francisco. São Francisco não escreveu, então a gente pode pensar: São Francisco não escreveu essa oração. Tá, não escreveu com as mãos. Fez uma coisa mais importante ainda do que escrever a oração. Ele a inspirou com sua vida, seu exemplo e seu testemunho de fé e de amor intenso a Jesus Cristo. Né? Então ele não escreveu a oração de São Francisco. São Francisco viveu a oração de São Francisco. Que bonito, né? Que lindo, né? E é uma oração simples, profundamente humana, cheia das emoções humanas, da relação com Deus, da relação com o próximo, né? De amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está ali dentro também, está toda essa relação do ser humano com os outros, com eles próprios e com Deus, de uma forma belíssima, literariamente profunda, belíssima e franciscana, né? Então essa é a origem da oração de São Francisco. A gente vai para os minutos finais deste vídeo, comentar um pouquinho sobre quem é o São Francisco, né? Dito que o vídeo vai ficar aí com uns 20 minutos e tá ótimo, então tempo bom. Nome de São Francisco de Assis: Giovanni di Pietro de Bernardone. Giovanni di Pietro de Bernardone. Então, da família Bernardone, uma família riquíssima em Assis, no século XII, então. Nascido em 1181. 1181 nasceu o Giovanni de Pietro Bernardone lá em Assis, que depois ia tomar o nome de Francesco, porque a esposa do Bernardone, então ali na Itália, ele era casado com uma francesa, de origem francesa. E é o Francesco, que é uma referência à França, que significa, inclusive, Francesco é francês em italiano. Então, homenagem à esposa, o nome dela é Pica Borlemont. Pica Borlemont, a esposa do senhor Pietro de Bernardone, riquíssima lá de Assis, né? Então dizem que também quando Francisco, o Giovanni, o Francesco veio ao mundo, né? O pai estava viajando a negócios na França e aí a mãe dele teve né, no local bem pobrinho ali, nasceu ali em cima de alguns cobertores ali, semelhante ao nascimento de Jesus Cristo. Olha só como são as coisas, né? E aí ele cresceu esse ambiente de luxo, riqueza, né? Então vivia em festas, vivia fazendo gandaias, sempre rodeado de luxo e ouro, né? E aí ele foi lutar nas cruzadas, lutou nas cruzadas, e quando voltou das cruzadas, então,
ele acabou trocando a espada pela cruz, né? Deixou o luxo da família e começou a ter algumas visões e se converter aí, né? O Francesco. E brigou com o pai, o Bernardone, que era um rico comerciante de roupas lá e aí brigou, e aí jogou as roupas pela janela fora, e teve um episódio que ele fica inclusive nu, desce nu ali pra praça, e dizem que ele tá louco, louco, ele diz, olha, me despi aí de todos os bens, vou te devolver tudo, pai, tudo toma, tudo é seu, vou te devolver, inclusive o nome, tudo eu devolvo, né? Saio das riquezas mundanas, eu quero ser livre como os passarinhos, eu quero pisar no chão, quero ver as montanhas, ver o irmão Sol, ver a irmã Lua. E aí ele começou a peregrinação dele a partir daí, renuncia ao mundo e se volta aos pobres, né, aos mais humildes, aos leprosos. E aí, no episódio da vida dele, tem uma construção da igreja, que tem um fator muito importante, falar que ele ouviu pela primeira vez as palavras de Jesus Cristo, olhando uma imagem, que a igreja estava toda destruída e só tinha uma imagem de Jesus Cristo, que aí ele conversou com o Francesco e aí deu as orientações para que ele reerguesse a igreja, ele reergueu aquela igreja, depois outras, depois, e aí fundou a ordem franciscana, depois conseguiu, as pessoas iam acompanhá-lo, e era uma vida humilde, a ordem franciscana, tinha que seguir, a primeira regra era a pobreza absoluta, tinha que seguir de pezinho no chão, e aí seguia, andando, pregando, e por aí vai. Né? Incomodou a igreja, a vida dos franciscanos, então incomodou a igreja porque a hierarquia da igreja então vivia é, no luxo, naquele luxo todo de ouro né, em Roma. E aí, com essa galera nova aí, renovando o catolicismo com ideias novas aí, de pobreza absoluta, de viver como Jesus viveu, incomodou um pouco a igreja. E aí, Francisco e seus irmãos menores tiveram que ir a Roma pedir bênção ao Papa, pedir autorização para que eles continuassem a fazer o que faziam, né? A viver, então, na humildade e meio aos pobres e pregando o voto de pobreza absoluta, né? E aí tem uns episódios de alguns filmes que retratam isso belíssimos, né? Um reencontro com o Papa Inocêncio III que acabou autorizando, depois de algumas alguns clímax tensos ali, né, nessas reuniões com o Papa, ele acabou autorizando e deixou os meninos aí seguirem a ordem franciscana. E a regra primeira, né, que é a que eles foram pedir para o Papa autorizá-los, era a pobreza absoluta. A primeira regra, né? Que é imitar a vida de Cristo totalmente, que era na pobreza absoluta. Não ter nada, não ter nada. Obediência, pobreza e castidade são os votos que eles faziam. Né? Depois, algumas mulheres associaram a ordem também, com a Clara, foi a primeira mulher que associou a ordem das Clarissas. E aí a história de Clara com Francisco é muito bonita, tem no filme aqui que eu vou falar daqui a pouco desse filme aqui também. E São Francisco se tornou aí o protetor dos animais, amava a natureza, todas as criaturas, o irmão Sol, o irmão Vento, os animais, né? Chamava todos de irmãos. Tanto aqui que eu abro um parênteses para falar recomendar esse filme aqui, ó, O Irmão Sol e o Irmão Lua. É um filme espetacular de Franco Zeffirelli, é maravilhoso. Eu assisto ele uma vez por ano. Todo ano assisto Irmão Sol e Irmã Lua. É belíssimo, tem relação do Francisco com a Clara e toda a vida de São Francisco, esse resuminho que eu fiz aqui, tudo mais, tá aqui. Belíssimo, é um filme belíssimo. Para quem quer outras indicações de filmes, temos esse São Francisco de Assis aqui também, que é do diretor Michael Curtiz. Só que o meu preferido é o do Franco Zeffirelli. E o terceiro aqui com o Mickey Rourke, que também tem a música do Vangelis, é um filme espetacular também, Francesco. E livros tem vários, né, gente? Livros tem vários. É Francisco, o Irmão Sempre Alegre, né? A alegria de São Francisco é maravilhosa, né? Esse aqui, ó, da Martim Claré, O Santo da Humildade, São Francisco de Assis. Tem vários livros aí para ver um pouquinho dessa história de, de São Francisco, que, enfim, foi o ser humano que mais se aproximou de Jesus Cristo, né? Ele não quis seguir os passos de Jesus. Ele falou assim, não vou seguir os passos de Jesus, eu vou viver como Jesus. E viveu totalmente nos passos de Jesus, né? Viveu como Jesus na Terra, né? E se aproximou tanto de Jesus, né, que inspirava outros seguidores, e a ordem cresceu muito, cresceu tanto, que ocorreram algumas crises na ordem franciscana, na época de Francisco vivo ainda, e aí teve algumas separações, algumas cisões, eles tiveram que conversar com o Papa de novo e tal, até que acabaram promulgando a segunda regra. Que não era a pobreza absoluta mais, né? Que incomodava alguns seguidores lá do Francisco. Era a segunda regra branda, mais branda.
segundo a regra burlada, a regra mais branda, que aí modificava um pouquinho ali os textos, que, enfim, eram textos, né, religiosos para quem seguisse exatamente a ordem. Então ela tornava um pouco mais branda, amenizou um pouco a ordem, mas criou algumas cisões. E o Francisco foi adquirindo aí o status de santo quando começou a realizar alguns milagres, algumas curas, né, atribuídas a ele, e pregações em vários países, vários locais do mundo ele ia, pregava, levava a mensagem aí, a mensagem viva de Jesus Cristo, né? E criou o primeiro presépio. O primeiro presépio foi criado por São Francisco, olha que bonitinho, em Grécio, E ele chegando lá, ele resolveu ver como seria o nascimento de Jesus Cristo ao vivo e a cores, né, numa das grutas lá das montanhas de Grécia. E aí foram arrumar alguns animais, deixaram os animais e as próprias pessoas que o seguiam foram junto lá fazer fizeram o presépio vivo, as próprias pessoas eram o presépio. Depois começaram a ter imagens, né? Mas em 1223, que foi o primeiro presépio então, criado por São Francisco, foi com as pessoas vivas ali no presépio vivo, lindíssimo em Grécio. E essa aí foi mais uma das ações maravilhosas de São Francisco, né? Que foi o ser humano que mais se aproximou de Jesus Cristo, tanto que nos milagres, né, nas curas que ele fazia, né? Expulsava aí os demônios e as curas e milagres e tal, tudo isso naquela época, né? Aquela época uma época medieval, ainda cheia de algumas superstições também, né? Então, nessa época, o Francisco desenvolveu a ordem franciscana e fazendo uma renovação aí do catolicismo, que foi importantíssimo, um marco importantíssimo para a humanidade, né? Para a humanidade, que aí a partir daí tiveram algumas mudanças. Dizem, inclusive, que São Francisco gostava muito de arte também, né? Gostava muito de arte. Foi um dos inspiradores para a própria Renascença que ia acontecer aí daí há séculos depois. A grande Renascença que ia modificar também o mundo de forma maravilhosa, nas artes inclusive também, religião, ciência e tudo mais. E São Francisco se aproximou tanto de Jesus que, chegando aí próximo ao fim da vida aí, né, ele teve uma visão de um anjo com 6 asas numa cruz, que aí lançando alguns raios sobre ele, olhares sobre o Francisco, e causou os estigmas de Cristo no próprio Francisco. Ele acabou escondendo, escondia sobre a roupa também, né? O manto que ele usava, e ele escondia. Só no fim da vida que foi revelado que ele teve os estigmas, depois que ele morreu, e aí foi canonizado 2 anos depois da sua morte, né? Quando teve o processo lá do Vaticano, o Papa fazendo a canonização, as testemunhas foram importantes, as testemunhas da estigmatização, né? O primeiro cristão a ser estigmatizado com as chagas de Jesus Cristo, né? Então isso foi importante para a canonização. Ele teve esses estigmas, então, viveu tão intensamente como Jesus que acabou tendo os estigmas e as chagas de Jesus Cristo como o próprio Cristo, né? É uma história impressionante, lindíssima, belíssima. Vale a pena assistir filmes, que mostrei aí, né? Assistam filmes, leiam livros aí de Francisco e tudo que vocês virem aí de São Francisco vai agregar, independente de religião, que enfim, como nós dissemos desde o começo, é um santo plenamente ecumênico, né? Ele conecta as religiões, as diversas religiões de forma todas, né? Católica, protestante, outras religiões, conecta todas de uma forma ecumênica, muito bonita. É recitado então a oração de São Francisco, não só em ambientes religiosos, como ambientes políticos, na ciência, vários aí locais que recitam a oração em congressos, reuniões. A ONU já recitou em reunião da ONU e por aí vai, né? É um texto, eu que sou da área literária, né? Eu o encaro também como um belíssimo texto literário, uma obra-prima literária com palavras muito bem concatenadas de uma forma lindíssima, inspiradíssima, diviníssima, né? Esse santo maravilhoso São Francisco que nos deu o presépio, né? Quem não ama um presépio aí no Natal faz um presépio aí, né? Agradeço ao São Francisco, né? Que fez o primeiro presépio em Grécia no Natal de 1223. Bom, é isso. O vídeo ficou com 25 minutinhos, está ótimo. Olha só. Deus abençoe.
paz e bem.